Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai dar sequência aqui ao estudo do livro Libertação, que a gente começou, né, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Hoje a gente vai dar continuidade com o capítulo 2, né, a palestra do instrutor. Aí a Flaviana hoje vai fazer uma apresentação do capítulo, depois a gente bate um papozinho, como de costume, sobre o capítulo, tá bom? Aí fica à vontade, Flaviana. Tá bom, obrigada, Nilton. Boa noite a todos que estão aqui presentes, nossos amigos que vão assistir esse estudo posteriormente, em formato de gravação. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Libertação, hoje falando sobre o capítulo 2, que tem como tema principal a palestra do instrutor, né? Esse é um capítulo que tem bastante detalhes importantes, mas o ponto central desse capítulo, né, dentro do meu estudo aqui, que eu pude observar, é referente à temática do pensamento e do nosso direcionamento na capacidade da vontade. A importância disso para nos aproximar a estados superiores, de forças mais superiores, tanto na vida encarnada quanto no mundo desencarnado. E é um pouco disso que o capítulo vai discorrer com bastante detalhes, tá? Então, eu trouxe alguns aqui que eu achei interessante para o estudo dessa noite, para a gente começar a refletir juntos. Então, esse capítulo começa falando que Gúbio, ele espontaneamente, ele vai começar a aprofundar essa conversação com o André Luiz e o Eloy sobre essas zonas trevosas, né? Sobre como que funciona essa organização das colônias purgatoriais, né? Como que se dá a organização nesse direcionamento do mal dessas colônias, dessas zonas purgatoriais. E o Google fala que para muitas pessoas, para muitos espíritos, era muito difícil a compreensão de como essa organização tão direcionada para o mal acontecia de uma forma tão organizada, né? Através desses espíritos perversos, nessas colônias inferiores. E ele então explica, elucida que ao contrário do que todos pensam, essa organização ela se dá de forma muito natural e lógica. E aí, nesse momento, ele faz até uma referência, fazendo uma menção, né, aos homens. Ele fala assim: veja nós que já adquirimos, os homens que já adquiriram é, alguma ligação, uma ligação já com propósitos maiores, já estão com pensamentos mais centrados em propósitos maiores, assim como eles, né? E todos nós estamos buscando aqui de alguma forma, e que ainda se encontram tão distantes de espíritos mais evoluídos, ele coloca, né, de santidade, inclusive. Ele fala: imagina esses espíritos que possuem uma mente inferior, né? E que se deixam prender sem resistência alguma ao mal e à organização do mal, a fazer o mal, ao ódio, à raiva, né? E que esses espíritos eles não têm nenhuma busca, nenhuma aspiração por um conhecimento superior. Eles se entregam eles não se sintonizam com nenhum tipo de busca de pensamento superior, e eles só veem na Terra a única, no processo carnal, a única elevação, o único lugar que eles podem se elevar de alguma forma, através de processos de poder, de tirania, de condução ao mal, de avareza, né, do orgulho, enfim. Então, esses espíritos que possuem o mesmo estado vibratório se juntam e formam, ele coloca como verdadeiras cidades organizado para um propósito, que é o propósito de manter o homem em estado de alienação mental, para que ele possa ser mais facilmente influenciado por e subjugado por esses espíritos tiranos, né? Ou seja, esse é um ponto que eu achei super importante de influenciação através de diversas formas, né? Dessas forças inferiores,
o homem no seu estado mental primitivo, de alienação mental, de alienação da própria capacidade de condução do seu processo mental. E aí ele fala que ele também coloca um ponto interessante, que ele fala assim, essas colônias purgatoriais, elas já existem há muito tempo. E aí ele coloca, possivelmente desde o primeiro, no primeiro tempo em que o homem começa a adquirir a capacidade intelectual, né? Se apropriar da capacidade intelectual. Mas que devido ao abuso de liberdade dessa capacidade, ou seja, entendi que devido ao abuso também, né, do livre-arbítrio, de como eu vou usar essas minhas capacidades adquiridas, né, eles se deixam cair, se deixam levar pela indisciplina, pela revolta ante a lei de Deus. E aí, que por esta razão, então, eles precisam, em determinado momento, para sair dessa zona purgatorial, para sair desse estado de mentalidade pautada no mal, eles vão ter que desenvolver um querer e um processo de trabalho árduo para resgatar, né, e fazer o próprio processo de reajuste, ou seja, vai precisar empreender um trabalho de auto-reajuste muito grande. Apesar de que a gente vai ver aqui que todos são ajudados o tempo todo pela misericórdia divina, mas eles vão ter que empreender um esforço nesse processo de auto-reajustamento muito grande, e o que, que acontece é que muitos recusam esse esforço, e aí eles acabam vivendo durante séculos a fio nessas zonas de dessas zonas trevosas, nessas zonas inferiores, né? E aí, nesse momento, o livro fala que André Luiz, ele começa, assim, a ficar inconformado com relação a essas organizações. E ele, à medida que Gubbio vai falando, ele vai lembrando do próprio processo, que quando ele desencarna, o tempo que ele fica nessas zonas inferiores, nesses processos de purgatório, apesar de outros livros, a gente vê que existe até estágios, né, de purgatórios diferentes, né, estados diferentes dessas zonas trevosas, e que ele foi lembrando do quanto ele ficou ali, das coisas que ele conseguia trazer à mente, dos processos dele ali por um tempo, mas ele não conseguia se lembrar e não tinha menção, não mensurava que, não se deu conta de que, enquanto ele estava ali, de que existia toda essa organização e que ela pudesse ser ainda direcionada por um espírito intelectual, tirando, que organiza tudo e direciona tudo, todo aquele local, né? Dirigido ali para o mal. Então, ele vai e aproveita, né? Ele pensando como André Luiz, já amparado, já centrado nessas esferas, nesse sintonizado já com esses pensamentos superiores, com esse caminho mais de busca de autorredenção, ou seja, um homem que já busca, um espírito que já tem essa busca, esse conhecimento um pouco do processo mais evolutivo, ele questiona por que que esses espíritos, à medida que eles desencarnam, quando eles se veem podendo abandonar a carne, né? Considerando a carne nesse processo material, que nos induz muito facilmente a não enxergarmos, a sermos mais influenciados, né, equívocos de pensamento e de comportamento, que nossos desejos são influenciados mais pela carne do que pelo espírito, e também nos impede de enxergar a vida com mais clareza, a realidade da vida espiritual com mais clareza. Mas por que que quando o espírito desencarna e tem a oportunidade, então, de estar no mundo espiritual, ele não aproveita desse estado para que, depois de um processo, lógico, de reajuste, que é natural a todos, mas por que que ele não vai buscar, tendo essa liberdade, essa maior clareza, buscar elevar o seu pensamento, buscar se educar e estudar para ir aos poucos e em busca desse processo de redenção, de melhoria e crescimento espiritual, né? E então Gubbio faz novamente, devolve essa pergunta para ele, levando ele a refletir sobre o tempo que
todos, tanto pregresso quanto atual, de encarnação dos homens. Ele fala quantos homens dotados de capacidade intelectual, que têm contato com aspectos do mundo espiritual, entende que a vida ela é curta, que da mesma forma que viemos no mundo sozinho, teremos que voltar em determinado momento, quanto que tem conhecimento de que as coisas materiais são passageiras, né, chegam a conhecer e buscar um pouco dessa questão do mundo mais espiritual, mas mesmo assim cai em erros. Quanto que o homem tem esse conhecimento, ele tem essa busca encarnado, mas ele cai em erros o tempo todo e frequentemente ele vem caindo em equívocos, né? Ou seja, é, então ele vai colocar assim, não, que ali ele já começa a falar, né, que não basta o conhecimento, o conhecimento no sentido da capacidade intelectual apenas, né? Mas mesmo assim, André Luiz ainda continua sem compreender, entendendo por que que eles fazem essa escolha, por livre escolha, eles querem ficar no mal. Eles se comprazem ao mal, eles se aglomeram no mal e ficam ali por muito tempo nesses lugares trevosos, né? E aí, então, o Gubbio vai começar a entrar sobre o processo da explicação do pensamento, que é super interessante. Ele fala assim, que a mente, tanto aqui quanto no mundo espiritual, ou seja, tanto o espírito encarnado e desencarnado, ele funciona da mesma forma. O funcionamento mental é o mesmo. Em qualquer lugar sempre será o mesmo. Ou seja, o pensamento, ele é o centro de atração e repulsão de forças superiores e inferiores. E que o homem, tanto na Terra quanto no mundo espiritual, ele pode a qualquer momento ser atraído para forças inferiores, caso ele não mantenha a capacidade principal que direciona essas capacidades mentais, né? Essa capacidade do pensamento que vai influenciar condutas e os sentimentos, que é a força de vontade. Então, ele coloca a vontade como o potencial principal que a alma tem de poder levar de fato a nossa mente, mesmo que já crescida num estágio intelectual, para aspectos de forças superiores e não se deixar levar por aspectos de forças inferiores que são grandiosas na influenciação dos homens encarnados, né? Através aí dessas zonas dessas colônias purgatoriais e também quando o homem desencarna. O que é bem importante, que me chama a atenção, é essa questão desse pensamento que a gente tem, né? Talvez antes muito mais, mas ainda hoje, que a gente tem que pensar que não basta você ter um conhecimento, não basta você estar aqui estudando, não basta você já ter adquirido uma capacidade melhor de pensar a respeito da vida. Mas se você não trabalhar, não educar de fato os instintos, não educar a mente, o pensamento, não educar principalmente esse centro de vontade, é muito fácil a gente desencarnar e poder sofrer essa influenciação para o caminho do mal, né? Porque não conseguimos aí manter a força necessária para ficar no bem, ou seja, não basta o caminho intelectual, não basta a razão para nos embrenharmos no caminho no bem. A gente tem que estar já também trabalhando muito, já ter conquistado alguma coisa do amor em ação, para que a gente consiga manter aí essa força de vontade. Isso eu achei bem interessante, bem importante de lembrar, né? E a gente ter isso com mais clareza, entendendo que isso é um processo de responsabilidade, de individualidade de cada ser, de cada espírito, né? E aí ele coloca, né? Faz ali uma explicação sobre a força do mental em relação à matéria, em relação a construir, a criar ambientes e situações que levam ele a estados de alegrias ou pequenas, como é que ele coloca? Ele coloca pequenas sofrimentos, acho que não é bem a palavra sofrimento, mas como se fosse isso, pequenos sofrimentos, desesperos, né, diários ali.
E aí ele faz aquela coisa. Então, se a pessoa está pensando num processo de adoecimento, se ela está pensando que ela está doente, esse pensamento vai influenciar as células do corpo que vai realizar e responder através de um processo de adoecimento, né? Então ele fala assim, existe também o processo expiatório, né? Ou seja, Deus, ele usa de todas as situações num processo misericordioso que ele vai aproveitar o sofrimento como um processo expiatório para o desenvolvimento do ser, do espírito, né? Do caráter, é, e desse crescimento espiritual e dos princípios excelsos desse indivíduo. Existe esse princípio também expiatório, porém, né, que aquela pessoa ela vem numa condição, por exemplo, de um processo de adoecimento, como tantas outras situações que poderiam ser, por merecimento e porque precisam expiar algo. Mas ele fala que é fundamental manter esse trabalho de pensamento no bem, esse trabalho de esforço no bem, esse trabalho de educação para a renovação do espírito, que ele poderá, se ele não trabalhar, né? Ou seja, não é uma coisa passiva, o processo expiatório não é passivo, a gente lembrar que nós somos responsáveis por algo e que nós estamos aqui como oportunidade para rever essa conduta, mas que se a gente não tiver essa consciência de pensamento, essa educação do mental, nós podemos sair não aproveitando essa oportunidade expiatória. A gente pode não ter tanto, como se diz, não ter tanta, não se sair muito bem nesse processo que está sendo nos dado ali como uma oportunidade, né? Porque a gente acaba se comprazendo, a gente acaba se levando por pensamentos de não tem jeito, é tudo ruim, ou seja, influenciado por essas forças inferiores, né? Essas duas forças que atuam sobre o homem, no mental do homem, e que vai trazer um resultado. Então, a gente precisa manter, principalmente com muita força de vontade, para que tenhamos uma postura de mental ativa, buscando o melhoramento daquela condição expiatória, no sentido de melhoramento de pensar o bem, apesar da dor e do sofrimento, melhoramento de se manter nesse caminho e nessa busca mesmo não tendo memória do acontecido e não tendo muita compreensão, porque senão facilmente cairemos por forças inferiores e perderemos esse processo de expiação, não sairemos tão bem nesse processo nosso não sairemos vitoriosos desse processo de reajuste, né? E aí ele fala, pode alguém falar alguma coisa? Não? Não, não, pode seguir. Acho que vazou um pouquinho de som aí. Então, ele fala assim, que porque esse processo de mudança do mental, esse trabalho do mental, ele é muito difícil, porque nossas atitudes mentais, elas já estão enraigadas há muito tempo, né? E num caminho equivocado, ou seja, a gente está sempre repetindo padrões equivocados através de formas de pensar, formas de ser e formas de agir, que ele não é tão fácil de concretizar essa modificação. Então, ele necessita de um processo, necessita de um tempo, que tem que ser gradual e constante, uma construção diária, principalmente a respeito do entendimento de como isso funciona, qual a nossa parte, tendo consciência de como toda essa engrenagem, digamos assim, mental atua e influencia no nosso processo de crescimento ou não espiritual, né? Para que nós possamos a cada vez mais, com mais consciência, essa força de vontade, trabalhar esse centro de vontade, porque nós vamos precisar de um tempo. Então ele fala, por isso que a gente precisa ter muita compaixão com esses irmãos e espíritos que estão na condição de espíritos inferiores, porque se pegarmos vidas pregressas, nós também, quanto tempo caminhamos para chegar até aqui? E não significa que em determinado momento não possamos cair a partir de um pensamento ou de uma vontade que não está suficientemente forte para se manter com esses pensamentos mais elevados, né? Então, isso também achei sensacional. Então, ele fala, além do processo de compaixão com o outro, também a gente tem um processo de compaixão com nós mesmos.
e que a vontade é uma potência fundamental da alma, né? E aí, em determinado momento, o Eloy ele faz um questionamento também, perguntando: nossa, eles ficam tão admirados e tão assim, meu Deus, como é que pode funcionar tudo isso assim, né? Imaginando eu que para André Luiz também tudo aquilo era muito novo em relação como o pensamento estava influenciável nesse nosso processo e quanto que a gente era tão responsável por isso, né? Pela nossa vida e acontecimentos também. Então, dentro dessa, acredito eu, nessa admiração toda deles, dessa temática nova que na época não existia, hoje a gente até vê quanto que como o pensamento influencia a nossa vida, já é muito falado, estudado, inclusive, né? Mas antes não. Então ele vai falar assim: por que que Deus não intervém nessas zonas? Por que que ele não suprime essas zonas? Por que que ele não faz algo com o poder dele de amor, com toda essa capacidade, né? Todo esse poder de Deus. E aí ele fala, porque o homem, ele é responsável por lapidar a si mesmo. O homem, ele é responsável pelo melhoramento da obra da própria vida. A vida é criação de Deus, mas o homem é responsável por lapidar, e não falo nessas palavras, tá, gente? Estou explicando com as minhas palavras, mas lapidar a própria vida através de um processo de aprimoramento eterno. E que esse, através da lapidação, que vai transformar o caráter do homem, que às vezes dentro de um coração endurecido precisa dessa transformação, dessa lapidação através do sofrimento, para que ele possa transformar o caráter, né, e voltar para o caminho que ele se desviou, que é o caminho de Deus, o caminho do amor, enfim, e o que ele está por um tempo, né, indevidamente, temporariamente desviado, né? Então, ele vai falar assim, que essas forças morais que nós tanto buscamos, que de fato é a responsável pela transformação e renovação do ser, e não as capacidades intelectuais, somente através de conhecimento, elas são forças vivas, essas virtudes, a construção desse ser de princípios excelsos, princípios mais evoluídos, eles são a força viva do homem. Ele é a força transformadora do homem. E é esse ponto que o homem tem que colocar também muita atenção, começando, lógico, por educar esses processos mentais, né? Considerando mente, instinto e todo o conjunto, né? Então ele fala, não basta ter o conhecimento, é preciso trabalhar muito na força de vontade e trabalhar muito no amor para que essa renovação aconteça, para que também a gente não acredite, né, que basta aí a gente se desvencilhar do processo carnal, a gente ter um conhecimento de que tudo vai ser, que nós vamos chegar lá e nós vamos olhar e falar, nossa, eu já tenho conhecimento, se você não tem esse trabalho, principalmente na força de vontade, você pode cair a qualquer momento, né? Por ter uma vontade ainda não tão forte, né? Então, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Então, ele fala, ainda temos que tomar cuidado, somos muito facilmente influenciados, mas ele fala, que termina, né? Aí o ponto que eu achei também muito interessante, que eu queria que vocês falassem, discorressem um pouco mais, quando ele faz referência a esse processo mental que se conecta, ele faz, né, a separação entre coração e pensamento e razão e o estômago, né, e a parte sexual, ou seja, o instinto ligado mais ao primitivo e as questões mais superiores, os sentimentos mais superiores, enfim, isso eu achei muito interessante por esse centro de forças aí, que eu entendi pelo centro de forças através dos chakras, e ele finaliza falando assim, que a gente não pode desanimar diante de pensar assim, não é tão fácil quanto pensamos, mas não é impossível. E que todos que já alcançaram o estado maior, já passaram por esse processo de crescimento e de autotrabalho e de autodesenvolvimento e que conquistaram. Isso é possível para um, é possível para todos. A gente tem que continuar buscando, né? Respirares melhores, lugares melhores, sempre, sem desistir, sem parar.
e que a gente sempre será ajudado, principalmente por espíritos que já alcançaram lugares melhores, já estão mais evoluídos, bem mais evoluídos, passam pela mesma situação e dificuldade que nós, tanto esses homens, espíritos nas zonas inferiores, quanto nós aqui, seres humanos, sendo humanos, e que nós sempre somos acompanhados de grande ajuda desses seres mais superiores, mais evoluídos, que vêm com o intento mesmo de nos auxiliar, de nos inspirar e principalmente de nos inspirar a mentalidades maiores, né? O nosso centro aí de vontade, através de intuição e diversas outras formas de ajuda. Bom, basicamente é isso. Eu não sei se eu deixei passar, talvez eu tenha deixado passar alguns detalhes importantes, que eu achei que ele tem bastante pontos importantes a serem destrinchados. Então, se vocês quiserem colocar mais coisas para a gente continuar refletindo. Bom, a Flaviana fez uma introdução e um resumo ótimo aí sobre o capítulo, mas como ela mesmo tinha comentado, é um capítulo bastante rico, né? Com muitos aspectos aí para a gente observar. Aí vamos começar nosso bate-papozinho, como a gente costuma fazer. Eu também anotei aqui algumas coisas que eu também achei bastante interessantes, que até ela já tocou, mas acho que vale a pena a gente conversar um pouco a respeito. Quando ele fala a respeito dessas comunidades, né, que estão ligadas ao mal, então ele coloca comunidades extensas em bases de ódio aviltante e desespero silencioso, né? Aí a gente fica pensando como é que se formam essas, essas regiões, né? É tudo uma questão de sintonia, né? De vibração. De acordo com o que a gente pensa e com o que a gente sente, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, a gente está vibrando. E de acordo com o que a gente vibra, a gente está fazendo sintonias, está se conectando a inteligências que estão vibrando na mesma frequência, né? Então, é basicamente uma questão de sintonia, né? Às vezes as pessoas acham: "Mas como é que a gente vai para tal lugar ou para tal outro lugar? A gente vai para uma colônia boa ou vai para um umbral?" Ninguém vai determinar essa essa nossa posição no mundo espiritual, né? Somos nós mesmos, de acordo com a lei da física, né? De acordo com o que a gente pensa e com o que a gente sente, a gente vibra e a gente se sintoniza com essas mesmas energias. Sobre a questão do mal, também outra questão interessante é por que o mal existe, né? Na realidade, ele está baseado em duas coisas: na ignorância e na revolta, na rebeldia, né? A revolta tem espíritos que conhecem muito, né? Mas eles se revoltam, ou seja, não aceitam as leis, as leis de Deus, principalmente a lei de amor, né? Então, basicamente, essa é a principal questão. E essa questão que você tocou da vibração, da sintonia, né? É o que Jesus falou: é o orar e vigiar, né? Que a gente ainda tem bastante dificuldade de fazer, né? A gente perceber nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vibrações e tentar colocar um rumo neles, né? Que aí entra noutra questão interessante que eu achei, que é a questão da vontade, né? Ele coloca assim, um trecho bastante interessante. Ele coloca assim: abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariavelmente joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente. Ou seja, se a gente não colocar um rumo, uma diretriz, uma direção nos nossos pensamentos, na nossa vontade, a gente fica à mercê, como se fosse um barco à deriva, né? E como muitas pessoas, muitos espíritos que a gente vê, né? Tanto no, encarnados, desencarnados, que passam a vida à deriva, vão tocando a vida de acordo com as circunstâncias, sem colocar realmente um rumo nisso, né? A vontade, então, como um leme que dá direção para o nosso caminho, né? Outra questão que ele colocou aqui interessante, que você falou também da influenciação, né? No Livro dos Espíritos mesmo, tem uma pergunta, eu não me lembro exatamente qual é, que Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida, nas nossas decisões, né? Ele fala muito mais do que influenciam, por muitas vezes eles dirigem, nós estamos sendo dirigidos por eles, né? Então, essa questão da sintonia também é interessante. Uma outra questão que ele coloca é a questão
da direção do pensamento, né? Ele coloca uma frase interessante: os átomos que integram a hóstia de um templo são iguais aos que formam o pão pobre de uma penitenciária. Eu achei bem interessante esse trecho, né? Quer dizer que a gente, como seres que plasmam, né? Como co-criadores, né? De acordo com o que a gente pensa, a gente está plasmando a matéria, né? Então, assim, a gente estudou isso no livro que a gente leu do Décio, né? Da fisiologia transdimensional. O Décio fala sobre isso, né? Assim, do princípio inteligente, né? O princípio inteligente, o espírito, é o princípio agregador da matéria. Toda matéria que está agregada em torno de nós, os átomos do nosso perispírito, do nosso corpo físico e tal, eles só estão ali agregados porque existe esse princípio inteligente que está agregando, né? Então, entra naquela parte que você fala também do processo de adoecimento, né? Ele coloca nesse capítulo também que cada célula nossa ela é uma vida que está ali se manifestando. E sobre a nossa vontade, a gente está agindo como se nós fôssemos o maestro de uma orquestra, né? De acordo com os nossos comandos mentais, né? Através dos nossos pensamentos e sentimentos, a gente está enviando a cada momento mensagem para cada uma das nossas células, né? Isso vai impactar diretamente no processo de saúde e no processo de adoecimento, né? Então, assim, de acordo, as doenças todas nascem na nossa mente, né? Então, o processo de saúde ou de adoecimento está relacionado a exatamente isso. Foi até a palestra aí que o Mário Borba fez, né? É, sobre adoecimento e doença moral, né? Então, ele mostrou ali uma série de coisas ali para gente, né? Então, é um capítulo realmente bastante rico, né? Com muita informação. Acho que a gente precisa ler ele várias vezes para conseguir assimilar o tanto de informação que tem ali, né? Eu não vou me estender mais aí vocês também quiserem colocar aí o que vocês acharam aí, para a gente continuar nossa conversa. Boa noite a todos. Nossa, esse capítulo realmente tem muita coisa para ser falada, para ser dita, né? E a gente só está no segundo capítulo desse livro, então acho que vai ser um estudo bastante enriquecedor para a gente, né? E chama atenção, que tudo vocês já falaram, né? Mas assim, quando ele fala, né, Flaviane, que é natural e lógico que essas organizações do mal sejam altamente, os espíritos perversos se organizam, né? E realmente, quando a gente se desliga da matéria, a gente não exclui o vício, né? A gente não exclui esse comportamento equivocado que a gente assume, né? Então, é óbvio que, de acordo com o que a gente já falou, com o que a gente vibra, com o que a gente se desloca para aquelas regiões, né? Outra coisa importante, assim, como que essas cidades são formadas, quer dizer, o poder intelectual para manipulação da matéria, né? Não há uma necessidade de uma evolução moral para a criação dessas colônias imensas, né? Outra coisa que eu achei também bastante interessante, e outra coisa que ele fala também, Nito, quando você citou muito bem em relação à hoste e ao pão, ele dá um outro exemplo dessa manipulação da matéria, né? Qual é a nossa intenção em relação na manipulação disso. Um exemplo aí é a energia nuclear, né? Quanta coisa boa a gente pode fazer com ela e quanta coisa de destrutiva a gente pode realizar com ela, né? Também me chamou muita atenção, Flaviano, aquilo que você falou também, quando ele fala da parte de instinto, né, em relação ao chakra genésico, ao gástrico, né? Quer dizer, nós ainda temos, né? Nós estamos seres em evolução, né? Nós ainda temos muito do nosso instinto e que é necessário, né? Porque a gente precisa ainda se conservar, né? Relacionado com o chakra gástrico, né? Se perpetuar com o chakra genésico, né? E estamos evoluindo, né? Em relação ao chakra cardíaco, a parte emocional e o coronário, né? O lado mental, né? Que faz
faz também uma ligação, a gente tem que ver que são estudos que estão ligados, né, com o estudo do livro anterior, No Mundo Maior, nos 3 andares da casa mental, né? Então, o primeiro andar, o primitivo, né? Depois o segundo andar e o terceiro, que é para o córtex frontal, que a gente está caminhando para lá, né? Então, nós somos dinâmicos e estamos nessa jornada evolutiva aí, né? Ele explica muito bem os mecanismos da doença, né? Mostrando como a gente vibra, a gente abre todo esse campo para a formação da doença. E me chamou muito a atenção também, como ninguém falou, eu vou dar uma lidinha nisso aqui. Ele fala assim, ó, formam associações enormes e compactas, com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhe sustentam as exigências mais baixas. Fazem vida coletiva provisória à força de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, qual se fossem extensa colônia de criminosos vivendo a espécies de generoso rebanho bovino, né? Então, como a gente também, a nossa responsabilidade no nosso orar e vigiar, não somente para a nossa evolução espiritual, mas para essa evolução coletiva, porque nós, com a nossa maneira de agir, de pensar, nós sustentamos também toda essa situação, né? E também no final ele fala sobre o Cristo, no final desse capítulo, ele fala o Cristo estou a bater a porta. Não sei como que é realmente o dizer que ele fala, mas o Cristo está sempre a bater a porta. Então a gente tem sempre esse chamado do Cristo, né? Para vivenciar o amor, a fraternidade, a caridade, para esse desenvolvimento moral, né? Então é que a gente tenha ouvidos para escutar esse chamado e para seguir nesse caminhar junto com o Evangelho de Jesus Cristo, né? É isso. Cristo, Flávio, ele fala assim, André? eis que estou à porta e bato, né? Achei aqui. Flávio, André, quer comentar mais alguma coisa? Teu som está desligado, Boa André. noite. Agora Boa liga. Boa noite a noite. todos. Boa noite. Essa obra realmente é uma obra pesada, né? É uma obra pesada. É uma obra que mostra aí o submundo, né? O submundo nosso aqui, desencarnados, que se prolonga na vida pós-túmulo. Então aqui mostra os extremos, né? E como que nós seres humanos somos capazes de nos cristalizarmos no mal e ficarmos absolutamente afastados da santidade, né? Então, essas colônias, essas regiões que chamam de abismo, regiões trevosas, de espíritos extremamente cristalizados no mal. Mas a gente vê isso na nossa vida encarnada, né? Nós temos aí pessoas que estão exatamente assim, né? Absolutamente cristalizadas na criminalidade, na perversidade. E eu acho interessante porque aqui no capítulo, né, o Gúbio, nas explicações que faz para André, fala que, na verdade, são paixões desvairadas, né, que levam a gente à verdadeira loucura, porque é um estado enfermiço, de loucura mental, esse estado de cristalização no mal, mas ele fala que esses desvarios são principalmente pela intelectualidade e pelo poder, né? Ele cita o sexo, ele cita o estômago, mas aí ele fala depois na explicação, né, desse processo nosso evolutivo, né, em que nós temos o livre-arbítrio. Por esse livre-arbítrio a gente se afasta das leis divinas, a gente, por iniciativa própria, a gente se desvia e vai tomando caminhos extremamente equivocados. Desencarnamos e continuamos ruins do lado de lá, porque não é o desencarne, a morte física,
que nos torna melhores. Nós acordamos do lado de lá exatamente como nós apagamos aqui. E isso é importante, porque às vezes a gente tem a impressão, no plano de lá vai se deparar com a realidade da imortalidade da alma, que nós somos espíritos imortais, e isso vai de alguma forma nos sensibilizar, vamos ficar pessoas melhores. Na realidade, isso aqui mostra que não é assim, né? Por isso que a gente precisa se melhorar aqui, porque lá nós somos exatamente reflexo do que somos aqui. O que acontece é que muitas vezes, como em outras obras de André Luiz, nos mostra que às vezes nós conseguimos alguns reajustes importantes, né, quando estamos em vias de desencarnar. Muitas vezes naqueles processos de grandes enfermidades físicas, né, e que a gente ali aprende, a gente consegue o perdão, o arrependimento, e aí a gente consegue, através às vezes até da doença da carne, a gente conseguir então curar algumas chagas da alma. Mas isso aqui mostra que a nossa realidade atual, né, nós estamos vivendo isso, né? Hoje, talvez, eu posso dizer que as grandes barbáries que estão acontecendo no mundo, tanto aqui no nosso país, no Brasil, como no mundo inteiro, nos demais países, estão ligados à intelectualidade e poder. Exatamente isso. Intelectualidade e poder. Agora, ao mesmo tempo que eles nos mostram esse lado sombrio nosso, tanto de encarnados como desencarnados, né? E nós vivemos aí nesse conúbio e vão se alimentando, e você vê, né, que essas entidades cristalizadas elas trabalham para impedir o avanço da humanidade. Isso é claro, né? Diversas obras espíritas. E é exatamente essa luta, né, que nós estamos vivendo agora, luz e trevas, nos dois planos, né? Nos dois planos. Agora, em contrapartida, o Gubbio nos traz aqui esperança, né? Para a gente não desanimar, que nós já fomos assim, em outrora, essa cristalização, e que a gente vai aprendendo. E vai aprender com a dor. É a dor que vai nos lapidar, né? Então, ele mostra, por exemplo, que essas criaturas cristalizadas no mal, elas são lapidadas por outras criaturas cristalizadas no mal. São os líderes, né? São os líderes. Normalmente de grande intelectualidade, grande inteligência, que utilizou mal aqui na vida encarnada e continua utilizando mal do lado de lá, né? Mas que é um processo e que a gente vai aprendendo. O mal aprende com o mal até se cansar do mal e começar a aspirar ao bem. Então é isso que é a obra que nos mostra. Agora, nos mostra que precisa ter paciência, porque esse processo ele é moroso. Você vê, ele fala aqui séculos, ele fala em milhares de anos. Olha só, né? Então, uma coisa que se arrasta. É lógico que tem esses ápices de transição planetária em que há uma aceleração e essas migrações de espíritos, né? Aqui fala sobre isso também. Então, eu acho que muito pertinente, né? Essa obra e este capítulo, especialmente, com essas instruções do Gubbio, instrutor de André, nos traz aqui a realidade que estamos vivendo nesse momento. Como é que tudo se dá e como é que a coisa vai se desenvolver, vai se desenrolar, vamos dizer assim. E que é preciso realmente paciência. É, Você tocou um ponto aí que eu achei assim, interessante. Você fala, quando a gente desencarna, né, realmente a gente vai exatamente como a gente está. Só que a situação às vezes é um pouco mais complicada, né? Porque quando a gente está no plano espiritual, a matéria ainda segura muito a nossa barra. Lá quando a gente pensa, a gente. O exemplo típico é aquela passagem do Nosso Lar, que André Luiz, ele, a princípio, não tem permissão para visitar a família. Aí, num determinado momento, quando ele já estava num estado mais equilibrado e tal, ele recebe essa permissão e vai visitar a família. Aí ele vê a mulher dele casada com outro, aquele italiano, né? E nesse momento ele se descontrola, vem o ciúme, e imediatamente ele é transferido para o umbral de novo. Ele se vê novamente no umbral. Aqueles sentimentos todos que ele teve naquele momento,
ele imediatamente ele foi relançado ali para o umbral. Aí depois ele se acalma, se equilibra, faz uma prece e tal, aí consegue voltar, e no final até a gente vê que ele fluidifica a água ali do marido da esposa dele e tal, e o rapaz até se recupera, se sente melhor. Quer dizer, quando a gente desencarna, a situação é até mais difícil, né? Porque pensou, você se transporta imediatamente para aquela vibração que você está sentindo. A matéria ainda segura muito a nossa barra aqui. Quando a gente baixa a nossa frequência, a gente está, de uma certa forma, ainda ancorado aqui na matéria, né? Apesar da gente, quando no sono, a gente se desdobra e vai para onde a gente quer, né? Mas Ô, a Nilton, matéria ainda sobre isso que você segura. está falando, ele faz, o grupo faz essa menção, falando a respeito deles que estão nesse estágio de visitar lugares, né, onde eles têm contato com a matéria, mas eles não têm essa conexão mais tanto, e quanto que isso pode acontecer, né? Então, exatamente isso. E também quando eu li, eu me lembrei dessa cena ali, dessa passagem ali dele em relação à esposa, que ele volta, né? Ele pensa no ciúme e já volta rapidamente, em segundos, né? E eu me lembrei assim, falei, não, tá, imagina assim, nessa época, todo um trabalho para fazer a gente entender que esse pensamento existe e que ele influencia. E que hoje a gente já tem essa certeza. De alguma forma, os conhecimentos estão muito aí, tão claros de diversas formas, a gente tem essa oportunidade. E a Joana de Ângeles fala muito nos livros dela sobre a vontade e sobre a educação desses pensamentos, dos instintos, das emoções, dos sentimentos, utilização dos sentimentos, né? E eu acho muito interessante porque ela traz muito bem explicado também cada parte dessa engrenagem toda mental, sobre vontade, sobre sofrimento. Vale muito a pena ler. E uma das coisas que ela fala, que eu acho muito interessante, que ela fala assim: nós temos que criar o hábito diário de alimentar os nossos pensamentos. Nós temos que saber alimentar o pensamento para que a gente consiga manter esses centros essa vontade, essa força mais elevada, que é através da oração, da meditação e muitas leituras. Ou se você vai assistir palestras que sejam edificantes. Tudo que leva a gente a edificar, a trazer uma força mais para o espírito. Ela falou, isso ajuda muito no momento que a gente esteja diante de desafios diários da nossa vida, que nós sempre vamos ter, que a gente não caia com tanta facilidade, que a gente tenha um movimento de parar, pelo menos, e pensar com mais clareza, né, com esse pensamento mais voltado para o bem, que a gente consiga controlar esse impulso de já se deixar levar pela situação. Então, ela fala muito sobre a necessidade da gente aprender a alimentar o mental através desses hábitos, que são hábitos que ele fala, é um hábito arraigado no instinto, na resposta rápida, né, numa repetição aí de padrão há muitos anos. Então, também a construção desse hábito é diário, mas constante e que dá para mudar. Que eu não, e aí para encerrar, que eu não vou me lembrar a pergunta do livro dos espíritos, mas ele fala sobre isso, né? Que a vontade ela poderia ser muito mais facilmente construída do que a gente imagina. Se a gente, num processo pequeno, mas diário, né? Tem alguma coisa nesse sentido, depois eu dou uma olhada lá melhor. Quando Kardec faz a pergunta para os espíritos sobre vontade, né? Então, sensacional mesmo esse livro. Isso aí. Alguém quer mais colocar mais alguma coisa? Não? Bom, então a gente, antes de encerrar, só lembrando que daqui a 15 dias, né, a gente vai dar continuidade com o capítulo 3, né, entendimento, né? Aí quem vai trazer o capítulo para a gente vai ser o César, aí, no dia 2 de setembro, que a gente vai dar continuidade aí ao nosso livro, né, que realmente, como todos os outros, né, a gente, não, assim, a gente fica até repetitivo nisso, né? Os livros de André Luiz, realmente, cada capítulo é um, é um mundo, né, para ser explorado, né, para ser estudado. Então, a gente retorna no dia 2 com o capítulo 3 em entendimento. Aí, antes de encerrar, vamos fazer nossa prece. Pode fazer a prece para a gente, André? Vamos então elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus.
nossos anjos guardiões, mentores desse trabalho, do Bezerra de Menezes, doutora Marlene Nobre, toda a pleia de benfeitores que acompanham os trabalhos da AME, esses importantes estudos aí das obras de André Luiz. Temos tanto a aprender, a refletir e a implementar em nossas vidas, para que os nossos caminhos sejam menos ásperos. Possamos estar aí renovados, com otimismo, com força, com fé, para que a gente possa prosseguir aprendendo e melhorando. E transmitindo isso para as pessoas ao nosso redor, encarnados e desencarnados, através desse trabalho da AME, trazendo então conhecimento, essa oportunidade de entendimento, de esclarecimento e também de consolo. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, a gente encerra por hoje, retornando aí no dia 2 de setembro aí com o capítulo 3, tá bom? Uma boa noite aí a todos. Até a próxima.